Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, ao PODC, o nosso ciclo de planejamento, organização, direção e controle. Nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre a função planejamento e hoje a gente vai começar a abordar a função administrativa organização. E já de início é interessante que vocês entendam a diferenciação dos conceitos de organização, comunidade ou entidade social, como vocês devem estar vendo aí na telinha, na nossa tela. A gente pode ter o primeiro conceito de organização, comunidade ou entidade social, que seja qualquer empreendimento humano criado para atingir objetivos, e organização como função administrativa, o ato de estruturar administrativamente a nossa organização. E aí, como vocês podem ver, segundo o que é Avenato, o que é uma organização? Uma organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas a fim de alcançar objetivos específicos. Então, assim, a partir do momento que duas ou mais pessoas se reúnem de maneira coordenada, com comunicação formalizada, para alcançar objetivos específicos, a gente está falando de uma organização. E essa organização, pessoal, comunidade ou entidade social, acompanhem comigo aí na tela, ela pode ser formal ou informal. Tá? Quando a gente fala da organização formal, a gente está falando daquela organização que é aprovada pela direção, que é aprovada por um conselho, que ela tem formalmente construído e deliberado níveis hierárquicos, divisão racional do trabalho, essa divisão do trabalho sendo feita dentro dos departamentos das unidades administrativas. Essas unidades administrativas elas seguem uma linha de subordinação e de autoridade, por onde também formalmente segue toda uma linha de comunicação. Além disso, ela foi planejada, ela é representada por um organograma, ela possui regras, normas, manuais, regulamentos. Isso é uma organização caracterizada como formal. Só que dentro dessa organização formal, a gente encontra a organização informal, que é formada pelos grupos informais, pelas relações de amizade, pelas relações interpessoais, pelas interações, pelos relacionamentos. Quando a gente fala assim, na minha empresa tem as panelinhas, tem os grupos formados ali pelos amigos, pelas amigas, Isso são os grupos informais. E aí todos nós presenciamos isso dentro das organizações formais, essa construção de grupos informais. E aí tem algumas características interessantes, como por exemplo, essa organização informal, por mais que ela esteja dentro da formal, ela transcende o espaço físico, os muros, as paredes da organização formal. Eu posso, com esse meu grupo de colegas de trabalho, de amigos e amigas, ir jantar fora, almoçar fora, visitarem minha residência. Então, quer dizer, está saindo da organização formal e os assuntos vão além dos profissionais, os assuntos que a gente conversa, que a gente trata, Então, transcende o espaço físico, transcende o horário de trabalho. Meu setor, o trabalho termina às 17 horas, mas às 18 horas eu fui jantar com o pessoal. Então, a organização formal, ela transcende a formal, certo? E, por fim, para a gente fechar a nossa aulinha aqui de hoje, a gente tem, então, a organização como função administrativa. Primeiro eu falei da organização como unidade ou entidade social, um empreendimento, uma organização formada para alcançar objetivos. Agora eu vou falar da organização como função administrativa. Acompanhem comigo aí na tela, vocês vão ver de maneira resumida, o que seria a função organização, como função administrativa? O ato de organizar, estruturar, integrar e estabelecer a comunicação entre pessoas, estrutura, tecnologia e propósitos. Então, as pessoas são capazes de se comunicarem, dispostas a participar e contribuir com a ação conjunta, a fim de alcançarem os objetivos da organização. Então, se eu planejei, se eu disse quais são os recursos necessários, como tem que fazer, quem vai fazer, quais são os cenários, quais são os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, beleza, no planejamento, mas quem vai organizar esses recursos? Quem vai distribuir os recursos? Quem vai distribuir as atividades? A função administrativa, organização. Ela vai estruturar a divisão das atividades, os recursos financeiros, materiais, tecnológicos, para que as pessoas possam desempenhar seus trabalhos da melhor maneira possível. Planejei, tenho que estruturar. Função administrativa, organização. Valeu, pessoal. Até a próxima.